Olá, gente. Meu nome é Marcelo, estamos aí de volta. Meu nome é Marcelo, como eu disse para vocês, sou estudante da Universidade do Texas em Austin. Esse tutorial ele tem como meta apresentar alguns recursos da Universidade do Texas, alguns recursos digitais, na verdade, da Universidade do Texas. E hoje nós vamos falar brevemente sobre o acervo da Rádio Venceremos. A Rádio Venceremos, ela vai ser uma emissora de rádio que vai atuar durante um conflito armado civil em El Salvador durante os anos 1981 a 1982. Ele, segundo o nosso próprio website, ele vai produzir uma série de informações importantes a respeito da violação de direitos humanos, assim como manter os milicianos informados das atividades em vitórias daquela facção durante a Guerra Civil. A Rádio Venceremos é muito interessante para quem trabalha com a área de direitos humanos, gente, e apresenta-se como uma fonte interessante de informação, de documentação, na verdade, sobre o conflito em El Salvador. É uma outra perspectiva, na verdade, do conflito, porque à época, principalmente os nossos amigos no Brasil, tinham acesso a notícias relacionadas ao conflito de El Salvador na perspectiva norte-americana. Né? E nesse sentido, é muito interessante, para o bom pesquisador, é interessante você ter conhecimento das várias fontes e, obviamente, o viés de cada uma dessas fontes. A Rádio Venceremos é muito interessante nesse sentido. Para você acessar a Rádio Venceremos, você entra no site ave.lib.utexas.edu, certo? E aí você, na primeira página, você vai ter uma introdução com essas informações gerais sobre a Rádio Venceremos, os programas divididos por anos, e dentro dos anos você vai ter específicos programas dos meses. Dia 10 de janeiro, lembra que a gente está falando em língua inglesa, então o calendário tem essa pequena diferença do calendário em português, né? E em cima de cada um desses itens você pode clicar e, uma vez que você tenha o Flash instalado, o Flash Player, você pode ouvir, né, essa rádio. Mas dessas transmissões foram transcritas. Então já ajuda bastante para a gente, por exemplo, que fala português. O espanhol é bastante familiar para a gente. Dá para você entender, acompanhar entender e acompanhar a transcrição por aqui. Aqui na parte de baixo você tem a metadata. Metadata são dados relacionados ao arquivo digital que permitem que você localize esse arquivo na web. Né? Esses dados são muito interessantes. Né? Título, abstract, sequence creators, etc. Todos esses elementos aqui são interessantes, são elementos da metadata que você pode eventualmente utilizar. Algumas pessoas podem se perguntar se você, e por pessoas não muito familiarizadas com o trabalho de história, podem se perguntar se podem ou não utilizar transcrições de rádio como documentação histórica. Pode sim. Isso é muito evidente para os historiadores, mas não tão evidente para quem não é da história. Lembrando que no nosso website, o History Repeating, a gente já apresenta um entendimento básico sobre história e nós falamos disso, falamos brevemente da natureza da documentação histórica. Então, a documentação é essencialmente um vestígio do passado que os historiadores usam como base para a produção de conhecimento histórico. Então, nesse sentido, os arquivos de áudio são tão importantes como documentos escritos. Tá bom? Gente, eu já vou indo então. Um abraço.